perguntou o que falou? Não, é porque eu fiquei na dúvida quando o senhor falou sobre essa preta velha. Eu fiquei na dúvida, tipo assim, então seria... É que ela se identifica como? Ah, tá, mas assim, ela se identifica como, mas é como se ela fosse nascer uma nova preta velha na Umbanda, com outro nome, tipo assim, não seria Vó Conga, Vó, né? Ela tem um nome que ela dá, ó, porque é o seguinte, ela trabalhava numa casa, só para vocês entenderem o contexto, né? Nesta casa, ela era chamada Vó Quitéria das Almas, e nessa casa ela era tratada como preta velha, e ela achava que ela estava fazendo tudo certo. Gente, quando um espírito, uma pessoa, encarnada ou desencarnada, acha que está fazendo tudo errado, ela continua fazendo? Não, ela começa a procurar acertar. E ela em algum momento despertou que ela não queria continuar naquela caminhada. E aí ela começou a buscar. E isso, gente, não sei quantos anos. Eu só entendi, só o pai Jeremias só me trouxe esse contexto, bem resumido. E aí ele pediu mesmo, né, autorização como guia da minha coroa e falou: meu filho, vamos abrir as portas, né? A gente está aqui para ajudar. Aí, então ela está nessa sintonização comigo para, por meio de mim, receber os eflúvios nossos estudos, a doutrina da casa, começar a entender o que é Umbanda de verdade. Porque, gente, ninguém que está numa casa que se diz de Umbanda e faz uma magia para matar alguém, acha que aquilo não é Umbanda. Quando ela percebeu que aquilo não era Umbanda, ela falou: eu não quero, eu não me sinto mais parte dessa casa. E aí ela começou a transitar, procurando lugares que aceitasse ela, mas que tivesse algo para... Ela também tem os mentores dela, todos nós temos. E aí ela veio parar no Seu Luiz, quando o Seu Luiz ainda era lá. Não, é porque a minha dúvida foi tipo assim, se por exemplo, no caso eu, daqui a alguns anos, né, um espírito se apresenta a mim falando: eu sou preta velha Tereza, vamos supor que não tem essa preta velha. Aí a minha dúvida é essa, se nascerá uma nova preta velha, não, outro nome. É porque o que acontece? Essas entidades, como eu estou te falando aqui, ele vem em médio já firme, que sabe discernir, porque senão, imagina, é isso que a André falou, ia virar uma maçaroca esse negócio, né? É por isso, gente, que quem confirma os guias de vocês são os dirigentes da casa. Porque quem está desenvolvendo, quem está educando mediunicamente, é muito complicado. É muito complicado. Gente, quando a gente tem firmeza, muitos anos de caminhada, às vezes a gente tem que parar e falar: meu Deus, intuição não é. Na dúvida, a gente fica com não é intuição. Na dúvida, a gente fica com não é intuição. Vou esperar se confirmar, se mostrar de novo. Principalmente quando a gente está se tratando em dar uma entidade na cabeça de alguém, um orixá na cabeça de alguém. Por isso que aqui a gente fala, é proibido mesmo. Ninguém dá um nome de guia, nem de santo, nem de orixá na cabeça de ninguém. Aí, assim, com o tempo a gente vai entendendo, Vânia, essa questão que, assim, só médios firmes realmente são utilizados. Você imagina você botar um médio que não tem muita firmeza moral, que não tem muito educação mediúnica, desenvolvimento mediúnico, para trabalhar com uma entidade que ainda está testando, está analisando, entendendo, né? Mas ela se identifica como uma preta velha porque ela é assim, não tem nada de errado, não. A gente entende. O importante é ela entender o contexto que ela está inserida e a gente entender. Porque pode um egum atrasado passar aqui na rua, olhar aqui para dentro, olhar para um de nós e falar assim: eu vou falar que eu sou o guia daquele ali? Pode. Agora, isso é mais fácil acontecer em quem? Médico que está começando ou em médico que já tem 10, 15, 20 anos de caminhada? Então aí é que vai, precisa de tempo. Não tem como ter fundamento e preparo se não for com muito tempo. E na Umbanda, para os guias, a gente está falando de séculos. A gente não está falando de anos, não, a gente está falando de séculos. Quanto mais incumbência aquele guia tem dentro de uma casa, porque existe uma hierarquia do lado de lá, do mesmo jeito que existe do lado de cá, quanto mais incumbência um guia tem, mais séculos de desenvolvimento ele tem. Isso eu sinceramente, eu não sou dono da verdade, não estou falando em nome da Umbanda, estou falando dentro da doutrina que o Pai Jeremias me fala. Essa história que desencarnou há 20 anos atrás e virou um guia de Umbanda, e hoje é um chefe de terreiro, para mim não cabe, não faz nem sentido. Não tem fundamento, assim, isso não se... falta um nexo, não tem como. Nem a gente faz isso, né? Pode até acontecer nas instituições humanas que são totalmente falíveis e estão todas desarmoniosas, estão um caos. Agora, a gente falar de organizações espirituais, de Umbanda, de Aruanda, não, aí não. Então é isso, gente, as ibejadas são... Pode falar. Em questão da ibejada, eu sei que é uma linha que a gente mal trabalha. Mas eu acho que ela puxa muito a questão da energia, da essência, assim, do orixá. Eles trazem a pureza, né? Mas qual orixá? Beji, né? Não, vamos dizer
orixás. A pureza, da pureza geral, né? Sim. É, tipo, como se fosse fluido, como se fosse bem... E assim, não, é mais leve, e aí onde está a força, que é aquilo que a gente fala, a força não está no fenômeno, a força está na sutilidade. Só uma pessoa espiritualizada, ela entende que a força está na espiritualidade. Exemplo, Jesus Cristo descesse aqui, ia ser pesado, a energia dele ia ser forte, ou ia ser uma energia tão sutil, tão poderosa, que aí nos faz querer ajoelhar, né, na frente dele. Então a força está na sutilidade. Esse negócio de essa casa é fraca, sabe? Então o que é casa forte hoje? Casa que as giras são praticamente uma festa regada a muita bebedeira, a muito fumo, a muito barulho, porque tem uma diferença, né, entre ponto firmado cantado e barulho, né? Então vocês entendem? Por quê? Pessoas que estão na densidade, elas veem como forte este tipo de trabalho. Pessoas espiritualizadas, elas veem a força e a potência do trabalho na sutilidade. A força espiritual, ela é sutil. A força física, ela é densa. Tem muita casa que tem força física. Ela mexe com o corpo, mas ela não consegue alcançar a alma. Então, graças a Deus, eu acredito piamente que a nossa casa ela consegue alcançar a alma. E ela não mexe, às vezes, tanto com o corpo. Às vezes mexe com os dois, mas mexe muito mais com a alma do que com o corpo. Aí algumas pessoas que vêm de casas mais... com trabalho puxado, fala assim, essa casa é fraca. Aí eles rezam Pai Nosso aqui. Então assim, tem gente que fala isso. E aí podemos então, finalizando? A gente fala essa energia que o senhor está falando, e aí aos poucos, né? Chama suavidade e leveza que vem. Muita suavidade e leveza que eles falam. Quando você vê... De longe ele já fica... Quando o espírito desce em terra, que ele começa a falar, traz uma oratória, a gente pode falar dos grandes espíritos, né? Chico Xavier mesmo, gente, a força daquele homem. Qual é o peso que ele... Só a leveza que aquele homem trazia, né? E a aura dele, medida pela NASA, 10 metros. A nossa é 5 centímetros. Uma aura muito boa, nossa, muito boa, que vibra muito mesmo, é 5 centímetros. Geralmente são milímetros. O normal são milímetros. Aí Chico Xavier nada menos do que 10 metros. E aí? Voz mansa, né? Calma. E quanto mais velho, mais forte, mais a vibratória dele. Então esse beijado, gente, é pureza de propósito, pureza na caminhada, pureza na religiosidade, pureza na espiritualidade, pureza quando eu estou ali de frente a um consulente, me conectar com a alma daquele consulente com pureza. As beijadas dão as puxadas de orelha, mas elas sabem usar a puxada de orelha de uma forma que vai botar a pessoa no processo de cura e não de assustar, não de agredir aquela pessoa, né? De ameaçar aquela pessoa. Então assim, gente, eles são espíritos dos mais sábios. A sutilidade. Agora sim, eles são peraltos, porque senão, gente, se for uma criança que não ri, que não brinca, que não faz presepada, que não solta umas piadinhas saudáveis, então não é criança, gente. Então eles se vestem de criança. E aí qual é o chakra principal que ele atua? A beijada. Titio, não sei o que, vozinha, primeira coisa, porque aqui ó, laringe, né, da garganta, da comunicação, eles são os mensageiros. No candomblé, as ibejadas, eles são os mensageiros dos orixás. Porque o orixá no candomblé não fala, né, gente? Tem algumas nações que falam, tá? Que vocês sabem disso, mas é muito raro. Mas o orixá, quando ele precisa falar alguma coisa, aí a ibejada desce. Meu pai mandou falar, minha mãe mandou falar, e aí fala o enredo todinho, depois ele sobe. Eles são os mensageiros dos orixás, tá? No candomblé. Eu quis dizer quando eu comentei, padre. Eu vi isso mesmo. Sim. Com os orixás. Sim, é por causa da pureza. Para se conectar com os orixás, tem que ter essa pureza. Eu sinto justamente isso, essa conexão que ele tem com os orixás. Essa força espiritual. Não vejo como uma criança correndo aqui, uma criança física, como se fosse um espírito interligado ao orixás. Sim. Mas esse caso assim, é mais a linha de atuação, que também eles vão trazer, impresso neles a linha de atuação, né? Como a sua trabalha sobre a energia de Oxum. Vai ter aquele que vai trazer impresso. Todos os nossos guias são regidos, né? Todos os nossos guias são regidos, Sim. Não pode esquecer disso. Pretos velhos, todos eles são regidos pelos orixás. Sim. Aí eles vão trazer essa dinâmica aí, que é o campo de atuação em que eles trabalham. Tá? Então é isso que a gente tem que se conectar. Obviamente que a gente vai aprofundando muito de todas as linhas, mas acho que por hoje foi suficiente, né?
só fechando assim, todo mundo ter essa ciência do campo de atuação das IBJs, no caso com consulente. Seria tipo questão de curas interiores, a criança interior ali. A IBJA, o princípio dela é trazer alegria, certo? Então o que a gente tem que analisar? Eles trabalham muito nesse campo emocional das pessoas, para purificar um pouquinho o corpo emocional, purificar um pouquinho o corpo mental e trazer aquela fé, mas com leveza, com alegria, não aquela fé do peso, né, do sofrimento, que confia que vai acontecer, mas não, que a gente está aqui, a gente vai cuidar. E por isso que é muito comum as IBJAs trabalharem muito com piadinhas, fazer gracinha, porque às vezes a pessoa chega aqui com o coração muito amargurado, mas não tem como não soltar o sorriso. Então assim, essa é a essência da criança. Mesmo na hora da dor ali, conseguir arrancar o sorriso. Porque eu vou te falar, um sorriso dado numa gira, isso, gente, a alma da pessoa se abriu para as entidades lerem, tocarem, alcançarem, para a egrégora conseguir atuar nesse campo da cura, né? Então, assim, a área de atuação das crianças é muito amplo, mas assim, a gente não vai pedir para uma criança, vamos pegar o silogismo aqui, a lógica da coisa, para ela desfazer um trabalho, um feitiço que foi feito. A criança não vem para isso, gente. Ela tem poder, tem força? Tem, mas a área de atuação dela não é para isso. Porque senão a gente vai cair naquele negócio. Se todas as entidades podem fazer tudo, então para que existe preto velho? Bota só o nome ali, João, e o João ele é tudo. Ele é Exu, ele é... Não é. Tem as áreas específicas. Então a criança ela trabalha muito mais essa recuperação mesmo da pureza da pessoa. Sabe a história do perdão? As crianças perdoam muito. A gente tem que começar a pensar, né, o que as crianças simbolizam pra gente, essa capacidade de perdoar. Tio, tia, deixa isso pra lá, tia, esquece, né, vamos, né, pra frente, alegria. Nós vamos cuidar de você, tá bom? Vocês cuidam da gente, que eles adoram ser cuidados, né? Mas a gente também vai cuidar de vocês. Então cuide de mim que eu cuide de vocês. É uma coisa que as crianças, né? É mais esse campo emocional, principalmente emocional, e aí pega o mental também. Mas a área de atuação é essa. Esse emocional é bem reflexo da nossa primeira infância. A gente já se torna adultos com a criança ferida, a criança... A gente reflete muito no adulto. Eles atuam muito, assim, pelo menos no processo de orientação, atuam muito nessa criança interior nossa também. Entendeu? A gente fala para a nossa criança interior, com esse sorriso, com essa alegria, com essa espontaneidade, com esse jeitinho, como o Padre Sérgio falou assim, muita gente esquece de rir, muita gente sorri para a vida e tudo mais, e quando ele toca que a gente sorri, a gente realmente se abre para os processos de cura. Mas a nossa criança, aqui dentro, né, vindo à tona novamente, um exercício de perdão, de um bom conselho, de um bom direcionamento também. Né? E o que é importante, gente, isso aqui veio com uma referência aqui, intuição de Pai Jeremias. Eles não são conselheiros, tá? Conselheiros quem são? Muito velhos. Então, assim, tem médium que está com a IBJA e vai conversar com o consulente como se fosse um preto velho, dando orientações, falando das profundezas da vida da pessoa. Desculpa, isso não é área de atuação de criança, não. Isso aí já é o médico tomando frente. A criança, eles são muito brincalhões. Outra coisa, eles não ficam meia hora com o consulente, eles não aguentam, eles não dão conta. Eles não estão aqui para isso. Então, assim, eles curam os consulentes. Vocês podem ver, eles atendem 2, 3 consulentes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque, gente, se a gente sentar uma IBJA num cantinho para ele ficar meia hora, 40 minutos, desculpa, a criança faz isso? Não. Eles não aguentam. Então, assim, a gente tem que se ater ao campo de atuação e à forma de atuação das entidades. Daqui a pouco tem preto velho batendo no peito. Uai, preto velho faz isso? Não faz. Então, por que a criança vai sentar num banquinho comportadinha, vai conversar com o consulente 40 minutos, dando os conselhos mais profundos da vida do consulente? IBJA não faz isso. IBJA não faz isso. E não é porque ele não sabe, é porque não é o campo de atuação dele. Ele trabalha de outra forma. Então são frases soltas, frases muito profundas, coisa de criança, gente. Vou pegar o Miguel aqui de exemplo. Esse menino tem umas tiradas aqui na hora das obras, tu fala assim, minha aflição é encarnado. Mas você vê Miguel sentado com alguém conversando, padrinho, senta aqui que eu quero conversar com o senhor 40 minutos. Gente, não vamos viajar não, a gente tem que prestar atenção nisso aí. Isso aí diz muito pra gente, tá? Como é que eu vou saber como é que um caboclo atua? Como é que um caboclo se movimenta? Quem aqui não conhece como é que um índio trabalha, um índio dança, um índio se movimenta? Então a gente tem que buscar, tá? Porque o que está aqui no planeta, desde que não virou caos,
Isso é parte da identidade daquela área. Então, o preto velho a gente sabe como é que atua. Um caboclo a gente sabe como é que atua. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Eles não são conselheiros, eles não estão aqui para quebrar a demanda. Eles podem pegar o nome da pessoa, levar para a astral superior, pelo menos o Marujinho. O que ele fala? Ah, tá, eu vou levar para o pai dele, vou levar para o vô, tá? Ele fala assim, eu vou levar para o vô, porque tem coisa que ele fala que não é com ele. Mas tem beijada em alguns terreiros que fazem tudo, quebra demanda, desfaz feitiço. Oi? Hã? Pois é, eu falei, não, gente, a gente tem que se ater ao campo de atuação, senão a gente vai. É aquele negócio. É tudo, quem é tudo não é nada. Quem é tudo não é nada. Então a gente tem que ter cuidado com isso, ok? Aline? Mas a última pergunta é porque assim, o senhor falou, por exemplo, quando você está querendo alguma coisa de um emprego, seja lá o que for, você fala com as invejadas. Eles trabalham nisso por quê? Porque eles trazem a leveza para você durante esse processo? Exatamente. Te coloca no fluxo de você receber o que você está pedindo. Te coloca na sintonia. Para que você não fique tão angustiado e acabe travando a porta. Exatamente. Ó, uma coisa que é bom que as IBJs, eles atuam muito porque eles atuam na gente. Vou fazer uma prova no concurso. Eu lembro que eu nem sonhava que existia Umbanda. Eu era católico, fazendo Eucaristia. Aí toda vez que eu tinha prova, minha mãe falava, Sérgio, faz a firmezinha para as IBJs, né? Aí eu fazia uma velinha branca mesmo, umas balinhas ao redor e um copo de água com açúcar ou guaraná quando tinha. Às vezes quando não tinha guaraná era um copo de água com açúcar. Não tinha uma prova que eu ia fazer, olha aí, já era um bando e não sabia, né? Já era um bandista e não sabia. Gente, eu nem sonhava porque era um bando. Eu fazia firmezinha no meu quarto, não tinha uma prova que eu ia fazer que eu não pedia, né? E aí hoje eu entendo, obviamente, por quê? Porque me colocavam num estado de alegria, de tranquilidade. Sabe a criança que não fica medindo? Simplesmente está ali fazendo o que precisa fazer e assim, não sei se, claro que eu estudava, eu fazia a minha parte, né? Mas graças a Deus sempre me dei muito bem nas provas. Quando eu fui fazer as provas de concurso, sempre fazia isso, uma firmezinha para as beijadas, né? Não é para elas ir lá tirar alguém para fazer eu passar, não é para isso. É para me colocar no fluxo da pureza, do propósito, sabe? De me colocar ali naquela corrente do que eu vim buscar. Quando a gente entender que quando a gente fizer o certo, mesmo que naquele momento a gente não ganhe o que a gente queria, e alguém ganhe, mas que aquilo que for melhor para a gente, para que a gente chegue realmente a um lugar muito melhor, as coisas vão fluir melhor na nossa vida. E aí a IBJ vem trazer pureza no caminhar de propósito, nas atitudes, nas ações e pensamento. Ok? Vamos encerrar então? Olha, IBJ.